todo mundo tem trauma, todo mundo tem uma infância difícil, independente de circunstâncias materiais que a pessoa nasceu, tá? A gente pode ter, por exemplo, pais presentes e viver numa vida abundante financeiramente, rica, mas pode faltar ter escassez em outras coisas. Então, não existe nenhum ser humano no planeta Terra que não tenha trauma, que não tenha dor, que não tenha experiências negativas ao longo da existência. Até porque eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é: o propósito da vida é lapidar a alma para viver a eterna expansão dela. Então, desde o momento que a gente decide encarnar aqui no planeta Terra, a gente vem viver uma jornada evolutiva de autodescoberta. E tem gente que vai ter altas descobertas do teu potencial interno, da tua soberania interna, mais para o âmbito espiritual, e tem gente que vai ter mais para o âmbito material. Mas que ambas as experiências, elas são para ser una e não separativa. E aí, obviamente, que isso é um papo mais complexo, mas é só para a gente poder ter uma visão como um todo. Então, como eu expliquei, todo o processo da nossa existência sempre vai ter um caminho de expansão e contração. Porque como a gente vem para ter as nossas autodescobertas, né? A vida é um olhar territorial, porque no fundo todos nós queremos alcançar um território, tá? Seja ele espiritual, seja ele material. E quando a gente fala desse processo territorial, porque desde o momento que, por exemplo, a gente nasce, dá o nosso primeiro respiro e a gente começa a se desenvolver, a criança, ela começa a explorar o teu território e ela começa a ter aquele olhar sagrado, aquele olhar curioso perante a vida, e aí a partir da visão daqueles pais, ela começa a criar uma perspectiva de vida que pode ser expansora ou compressora. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo aquele olhar inocente perante a vida. Por quê? Porque dependendo de como é a educação desses pais, a gente pode, por exemplo, criar muitos medos da vida. E aí aquele lugar que a criança sagrada tem, que é esse olhar curioso, esse olhar explorador, esse olhar expansivo, esse olhar que vai ser territorialista, porque a criança tem esse lugar da busca de território, que a gente fala até que são traços narcísicos. Por quê? Porque ela quer ter o meu, o eu, né? Ela depois, com o tempo, ela vai conhecendo o nós, né? Ela vai conhecendo o outro. Então, por exemplo, até 3 anos, né? Ela tá numa simbiose com a mãe. Então, ela tá ali ela e a mãe é uma só. Exemplo, tudo que a mãe ela sente no período da gestação e até os 3 anos com a criança, esse vínculo emocional simbiótico passa a ser da criança, né? Então, tudo que a mãe está sentindo, toda a falta de nutrição emocional, falta de sustentação emocional, dela não tá lidando bem com o próprio sentir dela, nos momentos quando ela tá educando, criando essa criança, isso é passado para a criança como fosse dela. Depois dessa fase, a criança, ela começa a entender que tem um pai, né? E ela começa a criar esse vínculo emocional com o pai. E dependendo de como o pai também tem esse vínculo emocional com a criança, isso também vai criando perspectiva e um olhar de vida que pode ser expansor ou não, né? Então, quando nós crescemos e a gente começa a viver as nossas experiências, né, na fase da adolescência, ou na juventude, ou quando a gente começa a ser jovens adultos, aí a fase adulta, enfim, quando a gente está passando pelo nosso processo de desenvolvimento, né, nossa existência, conforme a gente vai tendo
as experiências dentro daquilo que a gente quer conquistar, que pode a tua alma vibrar mais para uma questão financeira ou vibrar mais para uma questão espiritual, mas até que a gente entenda que a gente vem para ter autodescoberta em determinados pontos da vida, isso leva ao processo do autoconhecimento, os traumas, eles começam a ditar muito a direção da tua existência. Então você começa a fazer escolhas a partir do medo, né? A partir da contração de vida e não de expansão. E aí é onde eu gosto da beleza da astrologia e do designer humano e do Tzolk'in, que traz pra gente essa informação, essa direção em relação ao que a gente veio para se autodescobrir. Então, tem gente que vem para autodescobrir um sistema familiar, tem gente que vem para se autodescobrir em viagens pelo mundo, tem gente que vem para se autodescobrir através da espiritualidade, tem gente que vem para auto se descobrir na carreira, como eu. Então, cada um tem o seu propósito aqui na Terra e como vem para se autodescobrir. Mas, como a gente está preso dentro do sistema social que dita como nós devemos viver, até porque a gente é criado dentro da perspectiva dos nossos pais, e depois dentro da perspectiva da escola, depois dentro da perspectiva do contexto social que você está introduzido, né? Por exemplo, cidade, estado, enfim. Isso vai criando uma programação conceitual. E essa programação conceitual acaba te regendo por muito tempo, fazendo você se distanciar de si mesmo. Por quê? Porque não é porque a gente está distante de nós porque a gente vive os traumas. A gente está distante de nós porque a gente perde esse senso da autodescoberta, né? Então, quando isso é direcionado para nós, por exemplo, eu fui descobrir que o meu propósito de vida, minha autodescoberta estava na carreira. Aí, o que você começa? Ir em direção disso ao encontro da tua soberania interior. E o que é a soberania interior? É o teu autogoverno. Você começa a seguir a sua vida a partir daquilo que te faz sentido, pelo aquilo que você de fato é, né? E, na verdade, não é o que de fato é, mas é o que tua essência mostra, né? Porque a gente não é uma coisa, a gente está aqui em processo de desenvolvimento, em processo de descoberta, né? Então, quando isso é tirado, entre aspas, de nós, por conta de uma infância que possa vir de uma estrutura educacional que possa ter deixado você não expandir tanto, isso limita a sua vida como um todo, no contexto de felicidade, prosperidade, abundância, alegria, enfim, né? E dentro do meu processo, como eu falei para vocês que eu tenho, meu propósito de vida é na carreira, minha autodescoberta é na carreira, isso faz eu buscar minha autorrealização pessoal, e aí a minha carreira ela acaba sendo reflexo desse meu processo de autodescoberta. O que acontece? Eu fui percebendo que ao longo da vida, do processo que eu tive do despertar e fui entendendo o meu campo vibratório, entendendo a minha sensibilidade vibratória, etc, etc, eu fui vendo que chega uma hora que a vida, que a alma, na verdade, ela cansa de ser cuidada. Ela cansa, porque no primeiro momento, quando a gente desperta por processo terapêutico, vamos colocar dessa maneira, que a gente começa a reconhecer que a gente não está com saúde mental e que a gente precisa de uma terapia. No início, quando a gente é nutrido, a gente é recebido por aquela terapeuta, aquilo tudo começa a fazer muito sentido. A gente começa a acessar os traumas daquela criança ferida, porque nós todos, mesmo num corpo de adulto, numa consciência de adulto, a gente ainda não amadureceu emocionalmente. Porque a maturidade emocional, ela só acontece quando você entra na soberania interior.
entendeu? Quando você já está no teu governo da própria existência, e esse governo implementa vida material, vida emocional, vida mental, vida espiritual e assim por diante. Mas aí, voltando o contexto, no começo é tudo uma maravilha, porque você está se sentindo acolhido, você está se sentindo visto, e naquele momento, essa consciência, essa alma se sente vista, né? Você está na tempestade interna, e aí quando você começa o seu processo terapêutico, tudo faz sentido, porque você se sente acolhido. Só que chega um determinado momento em que a alma cansa de ser cuidada, entende? E é onde a grande maioria começam a sabotar a própria terapia. Por quê? Porque nesse momento a alma quer acordar. Ela não quer, ela já foi desperta, ela já foi vista, ela já foi acolhida, mas agora ela quer acordar. Ela quer acordar do sono profundo, ela quer acordar da noite escura da alma dela. Ela cansa de olhar para as feridas, ela cansa de olhar para os traumas, ela já entendeu aonde está a dor. Só que nesse momento que a alma ela cansa de ser cuidada, tudo que ela quer é ser respeitada, tudo que ela quer é ocupar território. E aí é que mora o maior desafio do processo. Por quê? Que é onde eu tenho alguns casos que as pessoas abandonam a mentoria. Por quê? Porque nessa hora que a alma quer despertar e ela quer ocupar o território, é quando ela começa a vir os medos. Porque a gente começa a achar que a gente está desonrando a autoridade dos nossos pais. Só que isso é de maneira inconsciente, entendeu? É quando a gente começa a ter medo de ser julgado. É quando a gente começa a ter medo de... O ego começa com uma guerra com a alma, né? E que eu falo que é a guerra dos tronos, porque a gente não joga para dois reinos nessa vida. E aí ele começa a entrar nessa crise existencial e a gente começa a querer voltar ao que era antes, porque a gente começa a pensar que o que era antes era mais legal, era mais confortável, era mais feliz. Muitas vezes a gente escuta isso, que eu era muito mais feliz do que agora. E por que que você era muito mais feliz antes de expandir a consciência? Porque você começou a ser lúcido, você começou a enxergar o real. E aí, obviamente, que ali você deixa de ser a vítima da tua vida e você começa a ser autorresponsável por ela. Então, tudo que te acontece é a partir de você, não é mais o outro, né? Você sai daquele lugar da criança machucada, onde o outro sempre te faz o mal, né? E que a vida não é justa com você e você tá buscando o Salvador fora, né? O Deus fora de você. E você começa a entender que, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Entende? Aqui, quando eu cito o lance da autorresponsabilidade, não é a gente carregar o peso da vida e carregar tudo e falar, agora eu sou autorresponsável, não posso contar com ninguém. Não é sobre isso. É sobre a gente entender que todo efeito no externo tem uma causa interna. Seja ela de expansão, seja ela de contração, seja de amor, seja de dor, né? Então, hoje nós somos todos adultos, pensamos com a nossa própria cabeça, somos governantes da nossa própria história e somos protagonistas dela. Então, quando nós estamos, por exemplo, em momento de contração, que pode ser uma ansiedade, ou um aspecto evitativo, que pode ser a depressão, por exemplo, que a depressão ela está muito no nosso lugar de evitar, então eu paraliso. Então a depressão ela é uma tristeza profunda, né? Onde eu paraliso na dor, na mágoa, e a ansiedade ela é um excesso de futuro. Então eu já estou na suposição do que pode acontecer. Então, depressão é excesso de passado, é excesso de criança ferida, traumática, e a ansiedade
ela é excesso de futuro, onde eu estou julgando e supondo as consequências que podem ocorrer. Então, tudo isso tira a gente da nossa presença. E quando a gente sai da presença, automaticamente a gente sai da nossa autorresponsabilidade. E o que é autorresponsabilidade? Responder por uma habilidade. Então, conforme a gente vai passando pelo nosso processo de descoberta, a gente vai ficando mais habilidoso. Habilidoso naquilo que a gente foi desenvolvendo, descobrindo, expandindo. E para estar habilidoso em algo, a gente tem que fracassar, a gente tem que errar. Então a gente precisa normalizar esses aspectos em nós, né? E isso tudo tem a ver com a nossa paternidade, né? A maneira como a gente foi educado. É um assunto bem profundo, mas é só para vocês poderem entender como é que funciona o processo.